E aí, pessoal? Hoje vamos começar a estudar juntos para as provas de certificações da Anbima. E para começar, vamos falar sobre títulos públicos federais. Vocês têm ideia do que a prova pede sobre esse assunto? Eu digo para você que algumas coisas nesse sentido, olha só, como o tipo de títulos, quais são as tributações, quais são os riscos, quais que pagam cupons de juros ou quais que são pré-fixados ou pós-fixados. Esses são os principais assuntos que você precisa cobrir aí para conseguir acertar as questões que caem sobre títulos públicos, tá joia? Então, vamos embora. Primeiro, quero te dizer como é que funciona, como é que nasce um título público, na verdade. Bem, primeiro que títulos públicos são títulos de renda fixa. São títulos emitidos pelo governo federal através do site do Tesouro Direto, onde o governo faz as ofertas dos títulos para oferecer para os investidores, tá certo? E por que esses títulos são emitidos? Eles são emitidos para o governo captar dinheiro para custear a atividade pública, para fazer frente aos gastos que ele tem para todas as suas atividades. Então, ele capta dinheiro oferecendo juros em troca, né? Para isso, ele consegue esse dinheiro para fazer todas as atividades que ele tem, e ele faz isso diariamente através desse site do tesouro.gov.br. Você pode estar abrindo uma conta nesse site do Tesouro, não é uma conta, um cadastro. Aí você cria um login e uma senha e você consegue estar acessando aí os diferentes títulos todos os dias, tanto para comprar como para vender. E lá tem todas as características dos títulos e aí você opta o título que mais está adequado ao teu objetivo e ao teu perfil, tá certo? Você também pode acessar os títulos públicos através da tua corretora do teu banco. Você pode abrir uma conta na corretora, a corretora disponibiliza esse acesso para você e você faz a aquisição do título via corretora, também é possível. Geralmente esses títulos estão disponíveis apenas para pessoas físicas e os valores iniciais são bastante baixos. Aí com R$30 você já consegue comprar uma parte de um título público, então é um valor bem acessível a toda a população brasileira, na verdade, né? Pessoa física, tá joia? Muito bem. Vamos falar primeiro sobre os tipos que existem de títulos públicos, né? Nós temos os mais comuns, os títulos eles se dividem em pré-fixados e pós-fixados, na verdade, e híbridos. São os três grandes tipos de títulos que existem. Os pré-fixados, eles têm taxa pré-definida, ou seja, você sabe quanto você vai ganhar até o vencimento do título. Sim, porque todos os títulos têm um vencimento e se você segurar o título até o dia do vencimento, você vai ter aquela rentabilidade. Já um título pós-fixado, ele está atrelado a um benchmark, é um indexador. Os mais comuns são a Selic e o IPCA. E os híbridos, eles têm uma composição mista de rendimento, ou seja, uma parte é pré-fixada e a outra parte é pós-fixada. Então pode ser, por exemplo, o IPCA+. Você tem o rendimento real acima da inflação, ou seja, você recebe o rendimento do IPCA, que representa a inflação, e acima disso você recebe uma taxa fixa. Muitos investidores gostam desse tipo de rendimento porque ele já te traz um rendimento real, né? Ou seja, o que é o rendimento real? É o ganho acima da inflação, já descontada a inflação. Muito bem, aí você pode estar se perguntando, mas quais são esses títulos, né? Então vamos observar quais são os mais comuns e os que caem na prova da Anbima. Primeiro que nós temos duas nomenclaturas ainda vigentes e as duas são cobradas, é a nomenclatura antiga e a nomenclatura atual. Em 2015 o governo mudou, na verdade, a nomenclatura e chamou todos os títulos, na verdade, de Tesouro Pré-Fixado, ou Tesouro IPCA, ou Tesouro Selic. Mudou a nomenclatura para facilitar aí, associando o nome Tesouro ao próprio tipo do título, se ele é pré ou pós-fixado. Mas os títulos ainda continuam a ser chamados pelo nome antigo. Por exemplo, LTN, LFT ou NTN. Esses são os nomes antigos. LTN significa Letra do Tesouro Nacional, LFT, Letra Financeira do Tesouro, e a NTN, Nota do Tesouro Nacional. Esses são os nomes antigos. Então, para a tua prova, é muito interessante que você ainda tenha em mente as nomenclaturas atuais e as antigas para não fazer confusão. Vamos começar falando então dos títulos que não pagam cupom. O que é cupom de juros, né? Bem, os títulos públicos, assim como outros ativos, você pode comprar ele
e receber os juros todos juntos só no vencimento quando você resgatar, lá no final, que é esperando aí o prazo de 5, 10 anos ou até mais do título, né? Agora, se você quiser optar por um título que pague cupom para você, você vai estar recebendo juros semestralmente. Cada 6 meses você vai receber um pouco de juros relativo àquele semestre que você tem o título, o dinheiro aplicado naquele título. Os títulos que não pagam cupom são 3, a LTN, a LFT e a NTNB principal. Esses são os 3 que não pagam cupom. Então, para a tua prova é importante você lembrar disso, porque a prova pode fazer essa pergunta. Qual é o título que não paga cupom de juros dos títulos abaixo? Daí coloca os nomes e você vai ter que eles vão misturar com os que pagam, e aí, para evitar confusão, lembre-se que as 2 letras não pagam cupom e a NTNB principal também não paga cupom. Com relação aos títulos que pagam cupom, tem mais 2, que tem os mesmos nomes. É a NTNB também, só que ela não é principal, é só a NTNB e a NTNF, tá? Então, lembrando disso, já conseguimos aí separar 2 que pagam cupons e 3 que não pagam cupons. Muito bem. Vamos agora falar um pouco sobre as características de cada título. Primeiro, a prefixada, que é a LTN, a letra do Tesouro Nacional. Essa letra do Tesouro Nacional, o investidor ganha, na verdade, na compra, ou seja, quando ele compra o título, ele já sabe o valor que ele vai ganhar, na verdade, por ser prefixado. Então, ele precisa ganhar na compra, ou seja, ele compra com um certo deságio, com um certo desconto sobre o valor nominal. Porque na hora de vender, os títulos são fixados com um preço de R$1.000. Então, ele precisa ganhar na compra, certo? Então, a LTN se chama Tesouro Pré-fixado. Pré-fixado porque tem uma taxa fixa, né? Tipo assim, 3, 4, 5% ao ano. Então, esse é o rendimento pré-fixado. Se o investidor segurar esse título até o vencimento, é o percentual que ele vai receber aí no vencimento. Lembrando que, como não paga cupom, ele vai receber o principal mais os juros só no vencimento. Outro título público é a LFT, é a Letra Financeira do Tesouro, que é um título pós-fixado. Esse é um título que está atrelado à Selic, por isso que se chama Tesouro Selic. Então, ele recebe a remuneração da taxa Selic no período. Então, são 2 títulos com características diferentes. E o terceiro título que não paga cupom é a NTNB principal, e essa é chamada de Tesouro IPCA, porque recebe, na verdade, o rendimento do IPCA do período. Tá joia? Então, aí temos 3 títulos sem cupons. Os 2 títulos que pagam cupom são a NTNB, que também é chamada de Tesouro IPCA, e a NTNF, que é Tesouro Pré-fixado, tá certo? Lembra de F de fixado, né? Ou de fixo, você já consegue lembrar que fazer uma analogia aí com a questão do pré-fixado, tá bom? Esses então são os 5 títulos públicos que caem na sua prova, tá certo? 2 deles que não pagam cupons, 2 deles são pré-fixados, 3 deles são pós-fixados. Essa é a ideia do título público. Como que funciona a questão da tributação dos títulos públicos? Eles seguem a tabela da renda fixa, na verdade. Ou seja, quanto mais tempo o investidor ficar com o título, menos imposto ele vai pagar. Quando passar de 2 anos, ele vai pagar 15% sobre o rendimento do período, sempre tendo que pagar esse imposto ou recolher esse imposto para o governo no momento do resgate. A não ser que seja um título que paga cupom de juros. Então, se for pagamento de cupom de juros, quando você recebe o primeiro cupom, nos primeiros 6 meses, vai estar pagando 22,5% sobre o rendimento daquele primeiro semestre. E assim por diante, até completar os primeiros 2 anos, onde ele chega na alíquota menor de 15%. Então, essa é a ideia da tributação sobre os títulos públicos federais. Quais são os riscos desses títulos? Bem, são os títulos que tem um menor risco do mercado financeiro, porque o governo tem uma certa estabilidade e não tem muito risco, na verdade, em relação a um banco ou em relação às empresas em geral. Então, o investidor, ao comprar um título público, ele está investindo nos títulos mais seguros que o mercado tem para oferecer. Mesmo assim, os títulos entre si têm o risco de crédito, né, que é o risco de inadimplência, né, muito baixo ou quase zero,
o risco de mercado, que é o risco de oscilação dos preços, e esse pode acontecer sim, né? Mesmo sendo um título de renda fixa, mesmo sendo um título pré-fixado, o preço oscila, e oscila sim, dependendo aí das taxas de juros e do mercado, e ainda tem o risco de liquidez. O que é o risco de liquidez? O risco de você, apesar da liquidez ser diária, né? Você corre o risco de, naquele momento que você deseja vender o título antes do vencimento, do valor do título, talvez, dependendo da economia naquele momento, não estar com o valor adequado ao rendimento que você tinha combinado lá no começo, ou de repente a taxa Selic, por exemplo, baixou, né, como está acontecendo agora, e aí o rendimento do teu título também baixou. Então esses são fatores de riscos envolvidos entre os títulos. Outro fator de risco que a prova pode pedir para você é comparando um título pré-fixado com um título pós-fixado. Então, o título pós-fixado, ele geralmente tem um pouco mais de risco do que o pré-fixado, porque não se sabe o que vai acontecer no futuro com aquele indexador ou com a economia. Então, há um risco sempre maior nos títulos pós-fixados e também nos títulos com mais prazo de vencimento. Então, são duas dicas aí importantes para você matar essa questão relacionada a títulos públicos na prova da Anbima, tá joia? E a questão dos benchmarks, não esquecer aí que nós temos em especial o IPCA e a taxa Selic, que são os dois benchmarks mais importantes, tá joia? Então, recapitulando, galera, aí para vocês não esquecerem, né? O que você precisa lembrar que pode cair na tua prova? Primeiro, quais títulos pagam cupons de juros, né? NTN-B e NTN-F. Quais títulos não pagam cupom de juros? LTN, LFT e NTN-B principal. Quais são, na verdade, os títulos pré-fixado e pós-fixado? Os pré-fixados, LTN e NTN-F, né, que são os tesouros pré-fixados. Quais os títulos que são pós-fixados? Nós temos a LFT, a NTN-B principal e a NTN-B normal. Qual a remuneração de cada título? Bem, os pré-fixados têm a remuneração pré-fixada, como a gente já falou, e a Tesouro Selic ou a LFT tem a remuneração atrelada à taxa Selic, então se a taxa Selic sobe é bom para essa remuneração, e o Tesouro IPCA, que nós temos os dois, um paga cupom, outro não paga cupom, estão atrelados ao IPCA, ou seja, a inflação. Se eu quero me proteger da inflação, eu invisto num título atrelado ao IPCA. E a tributação segue a tabela do imposto de renda, é muito importante você lembrar disso, né? Que vai de 15 a 22,5%, e também lembrar que, mesmo sendo títulos de baixíssimo risco, indicado para investidores conservadores, tem risco de crédito de mercado e de liquidez. Tá joia, galera? Olha, eu agradeço muito vocês, até o próximo vídeo e espero ter te ajudado com essas informações sobre os títulos públicos federais.